Boa tarde a todos os jornalistas. Na verdade, passar um pouco da nossa Assembleia agora. Tivemos ontem uma reunião com o secretário Marcos Vignoli, né, em que a gente fez lá uma solicitação em que a região metropolitana foi separada em 6 RAS, contando com a capital, para que a gente pudesse ter, por parte do governo do Estado, estudos individuais para cada região. E, junto com isso, solicitamos realmente que o ABC ficasse aí na zona laranja, não na vermelha, visto os nossos números e visto também todas as características nossas. Infelizmente, hoje, só tivemos meia boa notícia do governador, que foi aceitar, de fato, essa proposta de subdivisão aí da área metropolitana, e estamos aqui aguardando uma nova reunião com o Marcos Vignoli, em que a gente irá levar com mais detalhes realmente esses números do ABC, para que a gente tenha até segunda, mais tardar quarta-feira, uma posição favorável por parte do governo do Estado com relação a essa nova coloração, zoneamento nosso. O Wagner comentou aqui comigo, que eu acho que foi até oportuno a falar dele, Brandão, e eu quero fazer uma reflexão que essa atitude do governo do Estado tem tudo para levar o ABC para a UTI, porque, sem dúvida nenhuma, está colocando grande parte de pessoas que estão contaminadas e que vão se contaminar mais ainda com essas aberturas, ao lado aqui do ABC, que a gente sabe dessa mobilidade, dessa facilidade que é a pessoa que mora no ABC chegar até São Paulo. Então, eu, para falar a verdade, estou muito preocupado, Brandão, com todo esse falta de planejamento, falta de realmente de comunicação, como eu digo, que a impressão que dá que a gente está... a região metropolitana é um continente. Nem na Europa a gente viu tanta, Brandão, falta de sinergia e de comunicação como a gente vê acontecendo aqui na região metropolitana nossa. Esse, para mim, é um dos fatores mais preocupantes e que mais está levando a gente a errar, de fato, essas atitudes que são tomadas antes de ser conversadas. Enfim, basicamente é isso, porque estamos aí, estamos dando essa entrevista, Brandão, mais ou menos que no meio de uma videoconferência nossa, porque ainda hoje nós iremos voltar, nos falarmos, para poder ver, de fato, qual que é a posição do governo do Estado quanto ao segundo pedido. Presidente, muito bem colocado, e a questão não é só do Estado, é da União também, né? A gente se sente como se fosse um país diferente. Não é possível que uma região como a nossa, o 4º PIB nacional, a gente fosse tratado dessa forma, né? E outra coisa, corroborando com as palavras, nós temos trocado muita mensagem com os outros consórcios aqui da região metropolitana, né? E não é uma coisa do ABC, é uma coisa geral de todos. Então, mesmo... O senhor dá uma entrevista, os prefeitos imediatamente estão de acordo, né? O prefeito de Guarulhos, inclusive o pessoal da Baixada também. Então, eu acho que nós estamos realmente, essa colocação do senhor é muito boa e é verdadeira também. O Rodolfo, pode começar, se quiser, da minha parte, se o presidente permitir. Vamos lá. Ok, então vamos passar para as perguntas. Primeiro o Adamo Bazani, do Diário do Transporte. Boa tarde, Adamo. Boa tarde, Rodolfo, boa tarde, Maranhão, boa tarde, Brandão. Realmente precisa ainda, digamos, da sinalização do governo do Estado de São Paulo. Hoje, na entrevista coletiva do meio-dia,
Marcos Vignoli disse que provavelmente na terça defina os números, os critérios, e na quarta-feira sinalize para os municípios. Mas quarta-feira praticamente já está aí. Os prefeitos já discutiram como vai ser essa abertura, por exemplo, plano de transporte, protocolo para o comércio. Hoje já teve essa discussão? Está sendo elaborada, Adamo, para que a gente possa, de fato, colocar isso em prática, mas, como eu disse, com uma grande preocupação, porque era tudo que eu não queria ver, essa realmente distinção aí de regras na região metropolitana, entendeu? Isso me preocupa muito grande. Na minha opinião, isso traz um descrédito por parte da população, faz com que as regras sejam mais difíceis de serem cumpridas, porque muitas vezes, por a gente estar nessa grande conurbação urbana, que é a área metropolitana, sai de um lugar, e muitas vezes a gente vê que um lado do quarteirão é o ABC, do outro lado do quarteirão já é São Paulo. Então, isso estou dando aí minha opinião própria, um fator que faz eu refletir e ver o quanto vai ser difícil daqui para frente a gente impor as regras por essa salada de fruta aí de regras da região metropolitana, que cada local vai ter uma regra a ser cumprida, entendeu? Então, falo isso com muita tristeza. Brandão, poderia dar Posso, a questão de estabelecer protocolo, Adamo, que inclusive a prefeitura está até se pronunciando a respeito, já faz algum tempo que os secretários de desenvolvimento se reúnem sistematicamente dos 7 municípios, secretário de Finanças, secretário de Saúde, a secretária de Educação, e até eu falei com o presidente hoje, nós estamos fazendo a 128ª videoconferência. O pessoal tem o preparo para poder fazer isso, evidentemente. É lógico que é uma coisa de início, você vai iniciando com uma atividade e complementa depois. E a nossa diretoria hoje apresentou um estudo muito interessante lá do Rio Grande do Sul, o presidente está, inclusive, atuando no Maranhão também, a empresa Impulso, é uma ONG, inclusive, gratuita, as informações, de como é que se estabelece quais são os parâmetros principais e atividades que você começa. Eu acho que o preparo nós temos, sim. Cada prefeitura, evidentemente, tem uma situação diferente, mas estamos preparados. Até para vocês lembrarem, o Adamo acho que lembra mais do que ninguém, porque é a área específica dele, o consórcio foi a primeira região a falar em questão de transporte público, e até no início, na época, até entendido como uma coisa que foi radical, e na verdade foi um estudo. Acho que preparado para isso nós estamos, sim. Os municípios têm uma equipe muito bem preparada, todos, sem exceção, e a gente vem conversando isso desde março. Não pense que é diferente, não vai começar hoje. Doutor, só um complemento, Adamo. É importante deixar claro que esses protocolos foram discutidos hoje, mas já vem sendo discutido antes, como o doutor Brandão falou, serão apresentados para o governo do estado, não é isso, doutor? Isso, e na realidade, se você pensar bem, o fato até de ter liberado alguma coisa para a capital já deu para as prefeituras uma sinalização de como se preparar para isso. Agora, o que o presidente nosso falou, e agora é complementar as informações. Outra coisa, presidente, acho que é muito bom ressaltar, na realidade, a região metropolitana são 38 prefeitos, 39 com a capital, mais 38, né? Mas foram 7 prefeitos da região daqui do Grande ABC que se prontificaram a fazer essa solicitação, decisão daqui, não é de lá, não, da divisão das ARS. Isso acho que é importante registrar. Viu, Adamo? E só para finalizar para você, é importante ressaltar que qualquer implantação de planos será exaustivamente comunicada à população antes, né? Não vai ser de um dia para outro. Isso é importante deixar claro. Perfeito, obrigado. Vale ressaltar que a nossa taxa de ocupação do dia 28 está até mais confortável do que da capital, que era de 91, nosso 74, entendeu? Temos aí hoje uma sinergia entre as 7 cidades, que isso vem ajudando bastante, os 7 secretários, o consórcio interagindo. Hoje a gente vê, de fato,
que temos condições até melhores do que a cidade de São Paulo para poder tá solicitando essa troca de faixa nossa e que te possa vir a abrir o comércio e possa estar começando a fazer a economia girar aqui na nossa região. Não, essa é aquilo que eu disse, né? Estamos hoje com 74%, estamos com uma margem confortável em relação à capital já, entendeu, Carlos? Então, os nossos números perante a capital, que está tendo essa flexibilização, não tem nem o que discutir. Enfim, solicitamos realmente agilidade, que eu acho que é o que é mais importante agora por parte do governo do Estado, para que a gente possa estar dando uma resposta rápida para a população. Presidente, complementando, o doutor Geraldo Repp, ontem na GT Saúde, informou de mais disponibilidade de leitos de UTI em São Bernardo. Isso dá para a região um conforto um pouco maior, perto de 62%, 63%. E esses dados a gente até segunda-feira vai atualizar e vai levar também ao governo do Estado, agora no domingo, com os prefeitos fazendo aquele encontro com a Comissão de Contingência da Saúde lá. Ok, temos mais 3 perguntas inscritas. O próximo é Joaquim Alessio, do ABCD Real. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde, presidente. Eu vou fazer meio que o papel de advogado do diabo aqui, porque a gente recebe muitos e-mails e muitas manifestações de leitores e telespectadores, no sentido de que a gente sempre viu, durante todo esse período, aí já vamos para quase 70 dias de isolamento, a manifestação dos prefeitos aqui do ABCD de que a gente não pode fazer política com isso. Mas a impressão que passou na reação imediata do consórcio, assim que foi anunciado a primeira parte desse plano 2, foi de que os prefeitos reagiram daquela forma seguinte: se São Paulo pode, eu também quero. Isso passa, não sei se vocês entendem isso, uma visão meio ruim para quem está se esforçando para fazer o isolamento, para cumprir com as determinações, de que é o seguinte, virou meio que uma picuinha política. Hoje mesmo eu ouvi o prefeito da capital, Bruno Covas, dizendo o seguinte: ninguém disse que vai abrir tudo em São Paulo, não, eu tenho autorização, não ordem para abrir, é diferente, nós vamos ter que avaliar caso a caso, nós vamos ter que avaliar a situação. A região está realmente pronta para reabrir determinados tipos de comércio, de serviço, ou foi só uma reação política? Porque é óbvio, nós estamos num ano eleitoral e os prefeitos não querem ficar contrários às associações comerciais, que vêm pressionando bastante, há muitos comerciantes que até, no meu modo de entender, de forma irresponsável, vêm pressionando pela abertura, independente do risco que a gente possa correr. A região pode mesmo reabrir determinados comércios e serviços? Eu até acho oportuno esse teu questionamento. Eu, particularmente, sou totalmente a favor do lockdown, mas inviabiliza qualquer isolamento social a partir do momento que a cidade de São Paulo tem essa flexibilidade, essa abertura. Então, eu não acredito na palavra picuinha, mas sim que nossos números hoje são números melhores do que da capital, e também a gente tem um problema que é uma pandemia econômica, então, que a gente não pode levar em conta. A partir do momento que a capital, a gente vive nessa grande conurbação urbana, que é a região metropolitana de São Paulo, toda e qualquer, na minha opinião, atitude deveria ser toda ela sempre coletiva, fruto dessa nossa grande conurbação urbana que é a Grande São Paulo. A partir do momento que essa regra não está sendo seguida, e a gente também não pode ficar aqui esquecendo os nossos comerciantes, esquecendo a nossa economia, enfim, é muito triste, porque eu particularmente acho que deveríamos seguir para o lockdown, mas isso sempre feito
conjuntamente nas 39 cidades da região metropolitana. Obrigado. Obrigado. Rodolfo. O próximo é o Rafael Rocha. Rafael. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, doutor Brandão. Boa tarde aos colegas aí que acompanham a videoconferência. Pela manhã, o prefeito Orlando Molina de São Bernardo deu uma entrevista até para a Globo, dizendo da possibilidade do consórcio entrar na justiça para ser tratado de maneira à parte na discussão da região metropolitana, caso não haja a reavaliação da faixa, né, ir para a faixa laranja. O que vocês fecharam nessa reunião aí do consórcio de hoje? Sem dúvida nenhuma, a gente vê que hoje a gente tem aqui um desafio na área da saúde, na área da política, na área da econômica e principalmente na área judicial, porque a gente vê muitas das vezes a participação do Ministério Público e do Poder Judiciário que intervém e muitas vezes se coloca na frente da ciência dos técnicos da área de saúde. Isso é um outro grande problema que a gente vê ocorrendo nesse momento tão desafiador e tão novo para todos nós, em que a gente precisa, de fato, buscar união entre todas as partes para que a gente possa superar essa pandemia de uma forma mais eficiente e menos traumática. Passar para a próxima pergunta, então. É o Anderson Amaral, do Diário Regional. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, presidente, boa tarde a todos. Ontem, após a reunião lá no Palácio dos Bandeirantes, o senhor e também os prefeitos de Mauá e também de Diadema fizeram uma live, e nessa live, tanto o Átila quanto o Michels disseram que caso não houvesse uma mudança na coloração do ABC, né, na fase de flexibilização do ABC, eles ambos implementariam bloqueios sanitários nos acessos de suas respectivas cidades, em ruas, em vias de acesso saindo da capital. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião, presidente, sobre isso. Essa medida tem aval do consórcio? Isso aí são atitudes, iniciativas próprias de cada um. Eles argumentam isso que não é com a finalidade de revanchismo, e sim que, já que a capital vai estar aberta, vai ter a possibilidade de um aumento ainda maior de número de infectados. E como é visto a grande mobilidade, a facilidade de mobilidade que existe entre o ABC e a capital, Jacopêssego, Corredor ABD, enfim, eles irão criar essas barreiras sanitárias com o intuito de proteção da população de suas cidades. Isso vai criar um transtorno agora na área de mobilidade que eu vejo muito grande, e eu estou um pouco preocupado, triste, porque vejo um momento de desequilíbrio, de mais falta de comunicação, e eu não esperava ver essa situação, até porque o tempo deveria trazer para a gente mais maturidade, mais sinergia e mais trabalho em conjunto. Infelizmente, vejo hoje dois fatores que muito me chateiam, muito me preocupam. Primeiro, o avanço do número de casos, a diminuição do número de leitos, e agora, para piorar, essa falta de sinergia entre as prefeituras, e isso cria realmente um
um sentimento de muita insegurança na população, que não sabe o que é a regra correta, quem está falando certo, quem está falando errado, visto que temos alguns exemplos de divisas aqui entre o ABC e São Paulo, que um lado do quarteirão é ABC, do outro lado é São Paulo. E imagino para a população entender isso, que um lado do comércio da rua do lado esquerdo, os alunos de cabeleireiro vão poder funcionar, e os do lado direito, que pertencem ao ABC, não vão poder funcionar. Então, muito triste, e é uma opinião pessoal minha desse momento que a gente vem passando. Ok, vamos passar para o último inscrito, então, que é o Glauco Araújo, do G1. Boa tarde, Glauco. Boa tarde. Eu queria ir um pouquinho na linha do que o Anderson e o Joaquim falaram, sobre... a gente está falando em consórcio, né, que representa 7 cidades, mas tem aí ações que podem ser feitas individualmente por cada uma das prefeituras. Eu queria saber de que maneira que o consórcio pode conversar entre seus pares para que se evite, né, ou avalize aí decisões individuais de cada prefeitura, como essa de fazer barreiras sanitárias ou de simplesmente abrir totalmente o comércio, como parece que demonstrou aí a possibilidade de fazer isso, porque entende que tem condições para arcar aí com essa possibilidade. Então, eu queria que pudesse falar um pouco sobre essa possibilidade. O consórcio ABC é um consórcio que tem 30 anos, é um consórcio que tem um histórico aí de conquistas muito importante, diria até da importância dele é tão grande que vem até construir jurisprudência, porque a gente vê a cada dia que passa em Brasília, a política de consórcio é a política que está tendo maior prioridade, fruto que o homem está saindo do campo, vindo para as cidades, fazendo criar grandes metrópoles como a nossa, e o consórcio com o presidente tem essa função, que é fazer com que cada vez mais a gente possa ter essa sinergia e possa ter um planejamento em comum, porque a gente aqui não consegue identificar as divisas. A gente sai da minha cidade, que eu estou agora, Rio Grande da Serra, chego lá na última, no final da Anchieta, em São Caetano, e a gente nunca sabe onde que acaba e termina uma cidade. Então, a gente procura no consórcio, uma das funções do consórcio é essa, criar realmente uma política em que possa ter sinergia e possa estar ao máximo convergendo com uma cidade com a outra. Então essa é o nosso desejo, respeitando, sem dúvida nenhuma, a autonomia que cada prefeito tem, mas graças a Deus a gente vem tendo êxito, mesmo com todas as diferenças que existem no ABC. Se pegar a realidade da minha cidade de Rio Grande da Serra e pegar São Caetano, são realidades muito distintas a nível social, econômico, enfim. Isso faz com que a gente, de vez em quando, tenha algumas divergências e algumas opiniões contrárias, mas sempre procurando colocá-la na mesa antes de qualquer ação e procurar saber se essas divergências, na verdade, não tiram a convergência, que é, acho que, a finalidade do consórcio, que é ligar as 7 cidades e que a cada dia que passa a gente vê a importância. Drenagem, saúde como agora, mobilidade, segurança pública, vejo que hoje é impossível colocar isso em prática se não for por intermédio de consórcio. Como eu disse, as cidades se confundem e acaba sendo uma grande cidade de 2.800.000 habitantes. Presidente, complementando, nós temos vários GTs, inclusive dos secretários participando. Nós completamos hoje 128 videoconferências com secretários e prefeitos em 50 dias úteis. Todos eles participam ativamente, estão muito unidos,
todo mundo se auxiliando um ao outro. As discussões estão realmente muito sadias. Acho que a própria pandemia trouxe isso para o consórcio, uma metodologia diferente e mais rapidez na decisão. Então, nós encerramos os inscritos. Só tivemos aqui uma pergunta adicional do Joaquim Alessi, perguntando em relação à nova videoconferência hoje. Será agora no fim da tarde, né? Mas tendo o resultado, nós informamos a imprensa. A gente vai enviar por escrito em relação a essa reunião. Então, com isso, nós podemos... Correto, até porque a gente não sabe qual que... Até porque estamos aguardando a agenda do governo, então fica difícil mas a gente se compromete, eu e o Rodolfo e o Brandão e o Wagner passando aí qual foi o resultado. Uhum. Obrigado a todos, Gil. Obrigado, um abraço para todos. Obrigado, boa tarde, bom fim de semana a todos. Valeu, obrigado.